Oi, gente, e aí, como estão todos? Que bom estar de volta aqui no nosso Outubro Rosa e dessa vez com uma convidada muito especial. Vamos falar sobre o câncer de mama que afeta tantas mulheres. E nós temos aqui hoje conosco a Dene Carla, é isso? É isso aí. Dene Carla está conosco e eu gostei demais do perfil dela. Tive o prazer de conhecê-la hoje pessoalmente. E no perfil dela tem uma palavra que me marcou, que é encorajadora. E agora eu vou pedir para a Dene se apresentar para nós. Boa noite, Dene. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada, Vera, por esse momento, né? Para mim poder compartilhar isso aqui é sempre um privilégio. Eu acredito que seja algo de Deus, um propósito mesmo. E eu sinto que a minha missão é essa, encorajar outras mulheres, né? Claro, a gente pode encorajar homens também, mas no geral outras mulheres a passar por qualquer adversidade, independente seja do câncer ou não, né? De uma maneira mais leve, da maneira que Deus me proporcionou a passar. Que legal, que legal. Olha só. A Dene, ela é uma paciente oncológica em tratamento, não é isso mesmo? Isso mesmo. E nós temos a honra agora de aprender mais através da história de quem passou pelo câncer. Uma coisa é eu falar de algo que eu imagino, de algo que eu penso, de algo que eu busco informações em livros. E outra é ouvir de quem passou pelo caso, de que viveu toda a luta desde o diagnóstico. Dene, você pode falar pra gente como que foi, quando você descobriu, por que você descobriu? Então, eu descobri no dia 26 de novembro, né, de 2020, não tinha estourado aí a pandemia, né, eu senti o nódulo antes, né, fazendo o autoexame, por isso que nesse mês, né, as pessoas falam muito sobre, né, questão de autocuidado, de fazer o toque ali. E foi uma da maneira que eu descobri, fazendo, sentindo que existia algo ali que estava diferente. E aí eu procurei o médico, na época foi um ginecologista, e ele disse que fez uma ultrassom e precisou que eu esperasse, né? Ele achou que poderia esperar para ver se aumentava de volume, para depois continuar. E nisso estourou a pandemia, então nós tivemos aquele momento ali de só uma coisa muito urgência, até ele mesmo não estava atendendo. Então, notou assim que eu notei que teve um aumento. E aí quando eu fui procurar, já fui direto na mastologista. E aí ela percebeu que realmente tínhamos que fazer uma biópsia. E nessa biópsia veio o resultado positivo, né? Com carcinoma invasivo do tipo não especial. E no dia 26 de novembro eu estava ali na frente da médica recebendo o diagnóstico. E aí? Sentado na frente do médico, neoplasia, é um câncer. Como que fica? Então, muitas vezes, assim, eu ouço, cada um tem seu momento, né? E aí, para mim, antes, quando naquele processo de espera para a biópsia, o processo ali de eu percebendo que estava aumentando de volume, né, o nódulo, eu senti, né, quando a gente para sentir o nosso corpo, né, eu senti que realmente poderia ter algo ali, poderia ser um câncer, né? Então eu já estava assim naquele momento de alguma forma psicologicamente assim preparada para o positivo, né, para câncer. E nisso eu já estava, né, conectada ali com Deus, orando. E eu falei com ele, Senhor, se for, que seja da melhor maneira possível, né? Que eu consiga passar da melhor maneira possível e que eu possa honrar o Senhor nesse processo. E quando então eu sentei, quando a médica falou, olha, né, realmente deu positivo e tal, eu naquele momento, assim, eu senti muita paz. Até brinquei com meu esposo, que estava acompanhando do lado, né? Fiz uma brincadeira com ele e tal. Mas é claro, quando você sai dali, você fala, opa, e agora? Que daí você tem que encarar os filhos, né? Dar notícia para eles, para os familiares, para meus pais, que foi um momento bem desafiador. Aí sim, teve aquele momento do choro, né? Mas eu tava muito assim, quando eu saí dali, eu já queria o que eu tinha que fazer para começar o tratamento e ver no que ia dar. Mas não deixa de ser bem desafiador, porque daí você entende, né? Opa, agora a jornada é diferente. O que vai vir por aí? É muitos porquês sem resposta. Só no processo a gente vai descobrindo.
Tem que estar preparado para a luta sem saber como vai ser a batalha. Exatamente, exatamente. A gente tem dados aqui do INCA que mostraram que em 2023, 73.610 casos novos estão estimados no Brasil. A gente já está para o final do ano que vem só, ou possivelmente no próximo, que nós vamos ter a confirmação desses dados. Mas é muita gente lutando contra o câncer de mama e que é algo que pode ser prevenido, né? Eu penso sempre assim, o que nos impede de nos tocar? O que impede o autoconhecimento? Por que que esse corpo ele é tão precioso que não pode ser apalpado por quem ele pertence? Né? E pensando a partir da fé, a partir daquilo que nós cremos, se ele é o templo do Espírito Santo, faz sentido que eu cuide bem dele, né? Exatamente. Então eu percebo assim que é muita gente que a estimativa de ter novos casos, de pessoas que... Você acredita que é falta de informação? Não. Na verdade, nós temos uma massa de informação, né? Hoje nessa era, nós não podemos dizer que nós temos falta de informação, porque eu acho que quase todo mundo tem um celular, né? Então não é falta, talvez falta de querer ser informado, né? Mas mesmo assim, o que eu vejo? Igual nós estávamos falando aqui em off, primeiro essa questão, né? Do autocuidado. Foi interessante você falar nesse ponto, Vera, porque é o seguinte... O que eu vejo? Nós, mulheres, você falou da questão do corpo, né? E como a nossa fé, né? Eu também compartilho da mesma fé, de que um templo do Espírito Santo. E quando a gente fala de se tocar, às vezes as pessoas têm uma visão indo para o lado sexual, e não é nada a ver com isso. É autocuidado, é conhecer algo que Deus te deu e é seu, e você vai cuidar dele. Então, assim... E é claro que existem histórias de que as pessoas até fazem e não notam nada, mas necessariamente quando se fala do câncer de mama ali, tocando, percebendo qualquer diferençazinha, não só o nódulo, mas às vezes uma alteração no mamilo ou um vermelhidão, exatamente, às vezes as pessoas acham, de repente é outra coisa, porque demora a buscar isso aí. E aí vai deixando, e vai protelando, né? E, enfim, quando vê, já está algo já mais agravado. E uma outra coisa é as pessoas se preocupar muito com o externo, né? No sentido... ontem mesmo, eu estava falando num outro evento, sábado, que eu falei, que nós estamos... no geral, a sociedade, as mídias, tem vulgarizado essa questão do autocuidado para um lado muito externo. E é verdade que tem a sua soma de importância a gente cuidar externamente, né? Uma sobrancelha legal, quem é a mulher que não gosta, né? Dar o cabelo legal, a sobrancelha, um batom, enfim. Isso é muito importante. Mas nós vemos as pessoas que elas se investem muito nisso, nessa beleza, nesse autocuidado externo, e o interno tem deixado. E aí, o câncer de mama, o demais câncer, qualquer câncer, está ligado muito a essa questão, igual nós falamos da questão emocional, né? Da pessoa ela parar e olhar para si e ter esse cuidado, viver o momento ali com ela, de se tocar, de se perceber algumas coisas, os sinais que o corpo vai dando, porque ele dá sinais, né? E aí, essa correria, a gente está sempre falando que está muito, muito, muito corrido. Enfim, com certeza esse aumento se dá a vários fatores, né? E um desses é esse, a falta de atenção. E indo para um lado muito, né, para a questão externa, valorizando muito isso e deixando, né, o interno. Então, assim, a gente tem que buscar aí essa questão do equilíbrio, né? Do balanceamento aí. Porque senão, tudo que é demais, né, acaba que não é bom. E às vezes as pessoas elas querem aparentar estar bem pelo o externo, né? Pelo que os outros veem. E aí infelizmente, né, o interno ali que é essencial. Tá faltando. Às vezes a foto da academia tá atualizada, né? A unha alongamento tá atualizada, né? Os cílios postiços tá atualizada. Mas o olhar para dentro
às vezes é o que causa mais pavor, né? Exatamente. Medo. Em 2021, dados do INCA, nós também registrou 18.139 mortes por câncer de mama. E um câncer que pode ser prevenido, né? Então, assim, nós temos aí a medicina avançando absurdamente, né? E aqui eu quero deixar um alerta para mulheres que professam a fé cristã protestante. Não é errado buscar ajuda da medicina, né? Então, se você percebeu qualquer alteração, busque ajuda da medicina, né? Deus é soberano para curar, mas ele também estabeleceu a medicina aqui na Terra para que a gente buscasse tratamento. Ô, Dani, você falou algo e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós. A família no processo. É fundamental. Eu assim, fui agraciada com uma família. Eu sou muito... Eu me sinto muito abençoada pela minha família, começando a partir do meu esposo, dos meus filhos, né, que são menores. Eu tenho 2 filhos, a menina de 14 e o menino de 11, né? E eu tenho meus pais, meus sogros também são segundos pais, meus irmãos. Então eu tenho uma família muito unida, muito próxima também. Então, assim, para mim foi fundamental. Eu acho, para mim não, acho que no geral é fundamental, né? Eu convivi com muitas outras mulheres que não tiveram essa experiência, né? Não tinha esse apoio. E eu pude ver o quanto que isso foi muito mais pesado para elas, né? Vi casos de homens abandonarem as suas esposas por causa do diagnóstico. Então, imagina para uma mulher sabendo que vai ter que lidar com isso e ter o seu esposo ali, ele olhar para ela tipo, vai ficar careca, vai ficar sem a mama, vai ficar um tempo ali sem, né, a intimidade. Quanto que isso, eles simplesmente abandonam. E outras pessoas, algumas pessoas acham que, enfim, são comentários tipo, se a pessoa sofre por causa do cabelo, para que você vai se preocupar com isso? O cabelo cresce. É tipo assim, para mim, não foi, né, difícil, mas para muitas pessoas e a gente tem que respeitar a cada um, né? Então o apoio da família é fundamental, essencial. E quando fala apoio, não é só tipo apoiar, olha, parte financeira, não. É estar junto. Às vezes só tá ali, tô aqui, perto, tô te ouvindo, ou só tô perto. Às vezes a gente só precisa saber que pode contar pra pessoa, enfim. Então, assim, é fundamental. Fazer um chá e ficar do lado já é suficiente. Exatamente. Né? Só fazer companhia ali e respirar junto, próximo, você sentir as 2 respirações, já faz diferença. E a gente também tem dados que apontam, assim, esse abandono do parceiro. De muitas mulheres o índice é alto, de homens que vão embora quando descobrem que a parceira está com câncer, principalmente o câncer de mama. E aqui eu gostaria de falar algo, assim, a mama, ela tem uma representatividade muito expressiva na vida da mulher, por várias questões, né? Pela própria feminidade, por questões sexuais, de sedução, e ela é um órgão que alimenta, né? Então ela tem muita importância na mulher. E quando vem a notícia, precisamos extrair sua mama. Então, eu tive, né, a benção de já ter um casal de filhos. Então, nessa parte eu já tinha consciência que eu, né, na minha mente, na mentalidade, eu não tínhamos previsão, na verdade, esse desejo de ter outros filhos. Então, assim, essa parte da questão de amamentar já estava tranquilo, né? Quando eu recebi o diagnóstico e o médico falou da questão do nódulo, que era um câncer agressivo, eu ia passar pelas químios e provavelmente iria fazer uma retirada da mama, né? Foi a mama esquerda. E aí, com o dia que ele falou, não vamos retirar, e tinha feito um exame para ver se poderia te retirar a outra ou não. E ele falou, eu recomendo tirar a outra, mas aí é você que decide. E eu já falei, bom, já vou retirar uma, não vou tirar a outra também. Olha, eu fiquei assim, foi um outro momento que Deus me deu muita paz, sabe? Apesar de que a gente cria naquela expectativa, como é que vai ficar? Eu já, querendo ou não, eu já tinha visto, né, algumas, e eu sabia que esteticamente não fica nada bonito. E de fato, a gente perde, né, algo assim, um símbolo muito importante
nós mulheres, né? Mas justamente por eu ter um parceiro, né, o meu esposo, muito parceiro mesmo, muito Foi realmente companheiro. exercendo Tava o fechado papel. contigo. Exatamente, muito exercendo seu papel de esposo, que como Jesus fala na Bíblia, que seja parecido com Jesus, fez pela igreja, né, que ama sua esposa. Pode morrer. O meu marido, eu falei pra ele, né, e aí, o que você acha? Tirar as duas, meu bem? O que você achar melhor pra mim? E até então, assim, ele nunca demonstrou algum tipo assim, você vai ficar, ou rejeição, algo do tipo, né? Não, então eu senti muita confiança em fazer isso e sabendo que isso não ia me prejudicar meu relacionamento. E eu estava muito bem comigo mesma também. Já tinha passado pela questão da queda do cabelo, né? Ficado careca. E eu tinha passado bem também, lidado de uma certa forma. Então foi uma outra etapa, assim, que eu senti que eu fui muito agraciada, mas eu senti também o quanto que isso é doloroso para quem não tem um esposo ou que realmente ela está naquele momento ali sem um apoio emocional, sem essa autoconfiança e sem a presença de Deus, né? Que eu acho que é o fundamental. A fé faz toda a diferença. Totalmente. Seu cabelo era longo quando você descobriu o câncer ou sempre foi curto? Não, ele era médio, assim, né? Altura dos ombros. Assim, altura dos ombros, bastante cacheado, né? E eu tava numa fase muito me amando neles, assim, sabe? Bem cacheado. Envolvidas nos cachos. E aí muita gente fala comigo, né? Até mesmo minhas irmãs achou que eu ia sofrer muito, né? Pelo fato, porque meu cabelo tava muito lindo e tal, elas comentam. Mas, assim, eu até falo assim, o dia que eu decidi, vamos raspar, foi um dia muito legal. Foi um dia muito divertido. Eu tenho vídeos, assim, eu me lembro com muito carinho, assim, porque quem fez a primeira raspagem foi uma irmã minha que mora fora do país. Ela veio passar um tempo comigo e ela também passou por um câncer no intestino, né? No estômago, na verdade. E então foi uma experiência muito foi legal. Eu sei. E eu não me adaptei com os lenços nem peruca, então eu usava a careca normal mesmo. Recebi alguns olhares assim, né? Mas de quem não entende. Mas foi bom. Foi um dia muito feliz. Uma coisa importante da gente deixar registrada aqui, quando a pessoa está em tratamento de câncer, seja ele de mama ou de qualquer outro, que ela entra no processo de químio e os cabelos caem, gente, nunca é só um cabelo. Por favor, não digam, cabelo cresce. Porque o cabelo cresce, mas o que está envolvido ali não é o cabelo que cresce. Tá? Tem todo um emocional, tem toda uma questão de passar pelo processo. A quimioterapia, via de regra, ela é agressiva, né? Então ela dá mais sintomas, né? Ela dá muitos, como a gente fala, efeitos colaterais, né? Então assim, é bom a gente ter alguns cuidados, assim, olha, se não tem o que falar, é melhor não falar. O silêncio às vezes é a melhor resposta. A Anami, eu acho que você conheceu a Anami da Paliativas. Era uma paciente de câncer de mama, ela é morta, ela morreu no início desse ano. E ela deixou muitos registros sobre esse processo dela, do câncer de mama que ela descobriu e que estava metastático, enfim, foi, né, acometida pela doença que ela partiu. Ela escreveu, um dos seus livros, ela escreveu uma frase que diz assim: a cura transcende a biologia. Porque nem sempre o seu físico vai estar curado. Mas, se você estiver com o Jeová Rafá do lado, a biologia não consegue explicar como que você passa por isso. E eu gostaria que você falasse para nós sobre a sua experiência de fé dentro do contexto com outras mulheres que não professavam a mesma fé ou não tinham outras fés, outras crenças. Então, Vera, eu lembro um ponto muito importante para mim quando eu cheguei na sala do meu médico, que ia me acompanhar, né, que me acompanha até hoje, mastologista. Ele também é cristão, né? E ele falou assim: olha, Dani, parte do seu tratamento, 50% é a sua fé, né, e a sua autoestima. E eu falei, nossa, né, 50% é muita coisa, né, para estar na minha mão de certa forma, né?
E é claro que a fé, na verdade, ela vem de Deus, né? Mas a gente busca a fé. Quando tá pouco, a gente pede para Deus. Exercício. Né? Então, assim... E olha, eu, assim... Essa frase que ela falou, com certeza, é muito verdadeira. Porque... Até hoje, eu olho, eu vejo e eu falo assim... Uau! Eu sei que não é a Dani. Muita gente fala assim, ontem, sabe, eu estava comentando, muita gente fala, se fosse eu, eu não seria assim igual você, não. Se fosse... E eu falo assim, olha, e quem disse que eu? Não é sobre mim, é sobre Deus, porque eu em mim mesma, qualquer pessoa nela mesma, ela não consegue lidar com as adversidades, né? Então, assim, ter a fé em Deus, a plena convicção de que Ele pode fazer... Ele pode, e se ele não fizer também, ele continua sendo Deus, é soberano, mas que a gente pode buscar porque ele pode fazer. E também a paz, essa paz que às vezes as pessoas falam, eu não teria, não sei como é que ia ser. A palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento, só ele dá. E eu senti muito isso, a paz que excede todo entendimento. E que só Deus podia dar. É claro, né, igual eu falei, eu fui muito agraciada por ter uma família abençoada, por ter amigos, por estar dentro de uma comunidade cristã também que me apoiou bastante, né, em oração e tudo mais. Mas eu acho que tudo isso é um caminho que a gente vai trilhando quando a gente busca viver, né, com o Senhor, assim, dentro, né, buscando estar dentro dos princípios e exercendo, né, porque é comum às vezes a gente falar, acredito em Deus, eu confio em Deus e tudo mais, quando as coisas estão assim, quando acontece uma adversidade, é a hora que você vai exercer essa fé desse Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, que pode curar, enfim, ressuscitar mortos. E aí nesse momento, uma das coisas que eu falei assim, uai, que fé é essa, né? Como é que eu falo que eu sou cristã, que eu acredito num Deus, e eu agora vou me demonstrar derrotada por uma doença que Deus pode curar? Então, eu acho que essa mentalidade, essa fé, com certeza fez um diferencial enorme no meu tratamento, faz ainda, né? Infelizmente, encontrar outras mulheres que já não tinham essa base ali de fé, mesmo que algumas até eu percebo assim, eu acredito em Deus, não, eu acredito que ele vai... Mas você percebe que ela não tem realmente uma convicção. É fragilizada. Exatamente. Né? Aí sofre muito mais. O peso da doença, de tudo, igual falou, de toda a questão das reações, da quimioterapia, de tudo que vem mais, né, junto com o tratamento, pesa muito mais e aí é mais desafiador. E é claro, né, nós temos um inimigo voraz aí, e ele aproveita essas oportunidades para nos atacar muito mais. E se a gente está frágil emocionalmente e frágil espiritualmente, consequentemente vamos sofrer os ataques, as setas, né? Então é fundamental estar fortalecido. A rocha, né? Afinal, a tempestade vem, né? Vem para todo mundo. Para quem está na areia, para quem está na... Mas quem está na rocha, ela permanece firme. Então é uma ilustração viva desse versículo. É viver a palavra, né? Exatamente. não é só ouvinte, é praticante. Exatamente. O câncer de mama, ele é genético? No meu caso? Ou no geral? No geral, ele é multifatorial. Sim. No seu caso? Na minha família não tem ninguém que teve câncer de mama. Igual eu falei, na minha família até então, só uma irmã que tinha tido câncer, né, no estômago, né? Aí veio eu com câncer de mama. Eu fiz o exame, eu esqueci o nome do exame agora, mas é um que ficou bem falado, que a Angelina Jolie fez, numa época aí, que ela retirou as mamas, mesmo não estando com câncer, por causa de uma questão de prevenção. Que eu acho que é um estudo genético, né? Exatamente. E deu negativo para a questão genética, assim. Então, assim, eu creio que tem que ser um outro fator, né? Questão genética. No momento, eu estou com meu pai que está com câncer na próstata, mas de mama mesmo, só eu desenvolvi. Espero que fique por aqui. E se acontecer, já tem alguém com a experiência para dar o suporte. Exatamente, né? Mas com certeza. Tomara que não aconteça. Amém. Tem outra frase da Ana Ami que eu acho que, pensando na sua história sem conhecer, eu fiquei muito pensando, né? Porque essa paciente oncológica, ela foi uma referência em nível de Brasil para movimentar cuidados paliativos por ser uma paciente metastática, né? Então ela fala assim, não adianta espernear pelo milagre se nem ao menos consegue reconhecê-lo na beleza de mais um dia.
né? Então, às vezes, o milagre, a cura, ela não vai vir do físico, né? Você teve que passar por todo o processo de tratamento e está passando, né? Mas acreditar no milagre é, uau, acordei. Olha só, interessante. Quando nos dias mais desafiadores, assim, às vezes quando eu falo, as pessoas falam, mas como é que foi? Eu falei, não, gente, não significa que eu passei o tempo todo assim, né? Teve momentos de choro, teve momentos bem, bem difíceis de lidar. Mas eu sempre falava assim, eu chorava, tinha aquele momento, falava, no outro dia eu me levanto. Para não permitir ficar prostrada naquilo ali. E viver. Então eu ria, eu passava batom, eu saía, eu ia, sabe? E como uma forma de gratidão. Tipo, hoje é mais um dia e vou viver esse dia da melhor maneira possível, que estava dentro, né, das minhas limitações ali. Mas é que assim, às vezes entra aquela questão da fé de novo, né, Vera? Porque assim, quando a gente tem a convicção em Deus, da nossa salvação em Cristo Jesus, a gente sabe que no final tá tudo bem. Né? Eu já li a última página do livro. O final não é aqui. Afinal, quando o final aqui, a verdade aí é que começa a vida boa. Aí vem a cura completa. Isso aí é que é a vida de verdade, né? Então é claro que a gente quer viver, porque nós não fomos feitos para a morte veio por causa do pecado. Mas assim, a gente tem filhos, então tudo isso mexe com a gente, de pensar, de morrer, sem deixar os filhos formados, né? Tudo. Claro que a gente fé, ainda. Mas eu nunca tive medo da morte, porque eu tenho essa convicção dentro de mim, que a morte, na verdade, é a vida, sabe? Então, assim, não que eu tô querendo dizer assim, colocar a morte como... Não, a gente luta, tanto que eu tenho lutado, luto, né? Lutei e vou lutar bravamente, quantas vezes for necessário. Porque, assim, isso também é um mandamento do Senhor, né? Mas se Ele determinar que venha, né? Eu só vou passar para um outro lado. Então, essa convicção também traz muita leveza. E aí a gente aprende a olhar... a gente aprende a olhar o dia, tipo, eu tô sendo agraciada por mais um dia aqui. É claro que a gente tem aqueles momentos que a gente não... Mas a gente pensa, o Espírito Santo toca e fala, oh, Deus... Então, peraí, olha só que privilégio, né? Eu sempre falo que eu amo fazer aniversário. Tem gente que fica querendo assim, eu não quero contar a minha idade. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar a minha idade. Eu vou fazer 36 anos o mês que vem, inclusive. E pra mim, comemorar aniversário é um presente, é um privilégio. Envelhecer é um privilégio. Eu também gosto de aniversário. Você é de que dia? 13 de novembro. A gente é vizinha de aniversário. É? Olha. Faz dia 15. Que legal. Que legal. Mas é isso, gente. Olha que importante que a Dani trouxe. O tema do nosso podcast, que eu não falei, é diagnóstico não é destino. Né? Então, assim, gostei muito quando você falou assim, é claro que eu chorei. É claro que eu questionei. Né? Mas eu não parei nisso. Exatamente. Né? Então... Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, ele fala assim, o problema não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Exatamente, e isso a gente pode levar para a vida toda, né? E em todos os âmbitos, né? Toda a questão, na questão conjugal, relacionamento entre, né, pais e filhos, trabalho, enfim, em todos os âmbitos. É um exercício a gente praticar isso, que o ser humano tende a querer revidar de uma maneira assim, né? Bateu, levou. E às vezes até mesmo na vida, se portar como uma criança mimada, brigar ali. A gente às vezes tem essa tendência, mas não é sobre isso, né? A vida pode ser mais leve, ela pode ser realmente mais vivida. E nós estamos vivendo assim, tempos que as pessoas estão na correria, e querendo brigar com tudo, querendo seus direitos em tudo, né? A briga de tudo direitos. Muito polarizado. Né? Meus direitos e que não sei o quê. Bom, Jesus, ele tinha o direito de recusar, né? Podia ter descido da cruz. Podia ter descido da cruz. Eu penso muito isso, assim. Nós não podemos romantizar sofrimento. Não. Né? Só que nós vivemos uma época em que foi status falar, tô na correria.
Tipo assim, tô na correria. Não, tô na correria. E isso, se você não tá na correria, você fala assim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque eu não tô na correria. E aí pra gente parece que é improdutivo. Se a gente, e às vezes a correria não resulta em nada. Porque as pessoas, eu tenho aprendido o seguinte, que se ocupar não é... Não, como é que é a frase? Deixa eu, tipo, trabalhar muito, não, você se ocupar não é, tipo, ter resultados. Trabalhar e esperar que aquilo vai fazer um resultado, né? Na vida da pessoa. E eu vejo assim, realmente... Tá muito corrido. As pessoas falam isso o tempo todo. E aí eu não paro para dar uma mensagem, mal ouve um áudio. Enfim. E aí, só que assim, no final chega um momento que às vezes a gente tem que parar para cuidar da saúde. Se não para para cuidar da sua saúde, vai ter que parar para cuidar da sua doença. Exatamente. A gente vai dar uma parada e daqui a pouco a gente volta a continuar esse bate-papo. O que aprendemos? Que o caminho tem muito mais que serras, curvas e ladeiras. Ele é feito principalmente de desafios. E o maior deles é a satisfação do nosso cliente. É por isso que a Piccoli Transportes conta com o suporte de uma equipe dedicada e especializada em operações de indústria e varejo para oferecer o melhor planejamento, gestão e segurança no transporte rodoviário de cargas e logística para a sua empresa. A nossa matriz fica em Tangará da Serra, uma sede totalmente nova, inaugurada em 2017. Estamos na capital paulista com filial e centro de coletas. E possuímos sede própria em Guarulhos. Assim, vamos mais longe. A nossa jornada é feita de determinação que resulta na confiança de mais de 57 mil clientes ativos, o que movimenta uma média de 5.000 toneladas por mês em cargas. A estrada nos chama e sempre nos traz resultados positivos. A cada dia, temos a satisfação do dever cumprido. Piccoli Transportes, uma história construída com direção e rumos certos. Voltamos! E antes de iniciar o nosso bate-papo, reiniciar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Piccoli Transporte, Lavador Aicanã, Vidraçaria Rocha e a MK Comunicação, que são parceiros. Então você que precisa de serviço desse tipo, procure aí os nossos patrocinadores. Valeu, galera! Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a Dani, que tá maravilhoso, super leve, super de boa. E a gente
tava conversando um pouquinho aqui em off sobre a correria, né? E aí, o que você acredita, Dani, mesmo que parece que tá fugindo do assunto, mas não tá, que leva as pessoas a querer buscar algo, assim, a essa... Tô na correria, saio do trabalho, vou direto pra academia, saio da academia, vou pra faculdade, chego da faculdade. Que frenesi, que vida louca é essa? As pessoas tá muito ficadas nisso aqui, né? Ó, não é sobre ter, é sobre ser. E muitas pessoas estão querendo ter, né? Exato. E esse ter, a gente, principalmente nós mulheres, nós entramos num campo muito perigoso. O feminismo, que tinha uma raiz no início boa, sim, porque as mulheres sempre foram subjugadas e tudo mais, desde, né? Trouxe muita coisa boa, mas ela foi para um outro campo, totalmente fora dos princípios. E trouxe para nós, para as mulheres, uma carga surreal. E aí, ela acha que pode dar conta e não dá conta, né? No geral. Então, assim, tá faltando essa questão do autocuidado e entrou num campo perigoso da comparação. Nós vivemos a rede social, é uma bênção. Tem gente que fala, a rede social é do diabo, enfim, outras pessoas falam Babilônia desse tempo. Eu falo assim, a rede social é uma bênção. Eu converso com a minha irmã, se eu quiser, todos os dias, que mora do outro lado do oceano. Exatamente. Quantas pessoas foram abençoadas, famílias foram por questão da rede social, questão do trabalho, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Podendo levar informação ao mundo. Então, assim, no geral, é bênção. Só que, assim, uma faca na sua casa, você usa para quê? Para cortar legumes, para cortar carne, cortar uma fruta. Se você pega para agredir alguém, ela virou uma arma. Exato. A rede social é a mesma coisa, né? Exato. Se eu uso ela errado, ela vai virar uma arma na minha mão. E entra no campo da comparação, de querer comparar, né, com outras pessoas, de ver lá, porque está viajando, porque ela é isso, porque ela é isso, eu também vou ser. Mas cada pessoa tem sua missão. Só que existe uma missão que é primordial e ela é o centro. Por isso que nós estamos numa sociedade muito pobre, muito doente. Porque a mulher, ela saiu muito da questão do lar, né? Do cuidado da casa. Porque Deus deu uma capacidade poderosa para nós mulheres, que é edificar um lar. Ao sair muito, não significa que nós não podemos trabalhar, fazer faculdade, não é nada disso. Eu sou totalmente a favor. Mas às vezes o muito disso está faltando essa edificação nos lares. Então, filhos, casamentos, esposos, tudo isso trouxe uma sociedade mais doente, né? E aí as pessoas querem correr para ter. E esquece de ser. Porque como é que você dá tempo de qualidade para uma criança exausta, né? Como que você dá tempo de qualidade para o marido exausto? Até porque as visões e as percepções de tempo de qualidade no masculino e no feminino é diferente. Existem as linguagens de amor, né? As 5 linguagens de amor falam. Então, às vezes, dentro de casa, eu lá em casa somos eu e mais 3, né? Eu tenho uma linguagem de amor, meu filho tem uma linguagem de amor, minha filha tem uma linguagem de amor, meu esposo tem uma linguagem de amor. Então, assim, para nutrir tudo isso de forma de qualidade é um desafio. E aí, nutrir lá fora, né, a empresa, o patrão, e nós temos uma tendência miserável de, às vezes, dar muito mais atenção para as pessoas de fora do que as pessoas de dentro. Isso é muito ruim. Isso acontece com todo mundo e nós temos que estar sempre nos policiando, né? Quem nunca já ouviu falar da questão da toalha da mesa, né? Mais bonito para visita. A louça para visita. Então, essa correria de não permitir, às vezes, arrumar uma mesa, de jantar, né? Ter um tempo juntos. Tempo à mesa, né? Uma refeição, pelo menos, à mesa. E aí existe uma outra questão, Vera. Às vezes a gente fala, virou um clichê, tô na correria, mas às vezes a gente passa horas aqui, ó,
Aí eu não posso ler um livro porque eu tô numa correria, não tem tempo, mas eu passar hora nisso aqui. Eu não posso ler a Bíblia, tirar um tempo para oração, não posso fazer isso, visitar uma amiga, tomar um café. Hoje eu tenho apreciado muito, chamar as pessoas para tomar café. Quem me conhece, eu falo, ei, vamos tomar um café. De sentar numa cafeteria, ou fazer um café em casa mesmo, uma coisa simples, e aproveitar. Semana passada, acho que na plena quinta-feira, né? Eu tava com uma colega na cafeteria, ficamos um tempão ali. Falei, olha só, para muita gente isso aqui é tipo assim, não posso, luxo. Você às vezes investe ali, sei lá, R$20 num café, num pãozinho de queijo ali. E você tem um papo gostoso, usufrui de um ambiente agradável. É um autocuidado isso também, sabe? De conversar ali. E as pessoas estão sempre perguntando, eu sou recusada de tomar café direto. Eu disse, vamos tomar um café qualquer dia desse, Vera? Bora marcar. Então tá Bora bom. combinar esse café. Quando eu chegar de viagem, vamos marcar esse Verdade, café. vamos marcar. Mas é isso, a correria não tá saudável. E faz muito mal pra gente. Então a gente tem que ter o controle disso aí. E aquilo que você falou anteriormente, se você não tirar tempo para cuidar da sua saúde, você vai tirar tempo para cuidar da sua doença. Exatamente. Né? E aí o corpo dá sinais. O corpo dá sinais. Se você tiver com febre, alguma coisa está errada. Muita dor de cabeça, alguma coisa está errada. Cansaço excessivo é sinalização. Né? Então nós esperamos chegar na estafa, né? E eu até tenho comentei no outro podcast que a gente fez. Nós não temos a cultura de uma medicina preventiva. Não. Nós temos a cultura da medicina curativa, porque geralmente quando a gente vai para a UPA é porque alguém já levou. A gente já não tinha mais nem condições de ir sozinho. Isso acontece também nos casos em que o câncer é descoberto, né? Por que essa estimativa tão grande? Mais de 73 mil casos novos em 2023 no Brasil. E é um dos cânceres que mais tem matado mulheres, né? Olha, é importante você falar sobre essa questão da prevenção, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, foi até um questionamento, porque assim, eu não tinha uma vida muito sedentária, eu sempre não era uma alimentação super regada, aquela coisa assim, super fitness, mas era uma alimentação saudável, né? A gente tem criança, então a gente vai buscando assim. Então quando veio o diagnóstico, eu falei assim, nossa, mas aí igual meu médico falou, Dani, ninguém pode falar assim, olha, se você não tem uma receita para não ter câncer. Existe o quê? No geral, não só câncer, para todos os aspectos da saúde, né, tanto fisiológica e emocional, a gente sabe que uma boa alimentação, atividade física, esse sono, tomar muita água, né? Tudo isso são coisas importantes para o nosso corpo no geral. Que tendo a falta disso, coloca a gente na fila dos mais prováveis para desenvolver certas doenças, inclusive o câncer, né? Então, assim, câncer de mama inclui a questão da amamentação. E eu lembro que, né, que eu tinha amamentado meus 2 filhos por um bom tempo. Mas não significa que eu nunca vou ter câncer. A pessoa, mas eu sou certinho e tal. E aí inclui o que você estava mostrando, né, da Anne aí, da Anne Michele, sobre exatamente isso. Porque não é cuidar para não ter câncer, é cuidar por causa que é teu corpo, é cuidar para a vida, é cuidar para estar bem. Cuidar para viver bem. Para viver bem no geral. Então, assim, e às vezes as pessoas têm essa mentalidade, vou fazer atividade física não é por causa da doença. Não, uma caminhada, não posso pagar a academia. O que atrapalha às vezes? A pessoa coloca tanta desculpa, né, para não fazer uma caminhada. Todo dia. É muita desculpa para não fazer uma caminhada. Muita desculpa para não beber água. Eu falo isso para mim todo dia. Vera, correr na rua é de graça. De graça. Mas é a correria, não é? A correria. Tô correndo. Só que eu não posso nem falar de correria ultimamente. As pessoas querem controle, né? E não existe. E quando o câncer chega, ele descontrola tudo. Descontrola. E assim, fazer atividade física e alimentação, tudo que falar, não te coloca na fila de que nunca vai ter, mas te coloca na fila dos menos improváveis, né? E aí é onde entra a questão da prevenção, de certa forma, né? Por exemplo, ter um diagnóstico de um câncer logo no início
Porque assim, a prevenção às vezes a pessoa pensa prevenir para não ter. Nunca ter. Não é sobre isso. É para você descobrir de forma mais precoce, se chegar a descobrir. Primeiro é para não ter, de fato, atividade física e tudo mais, evitar ter, desenvolver a célula cancerígena. Mas se ter, você tendo ali o autocuidado, buscando exame, fazendo os exames regularmente, se você toma bastante água, então descobrindo ali de forma precoce, o tratamento é muito menos invasivo, né? E a chance de cura vai para 95%. Então, assim, é sobre isso. Dizer que se você fizer tal coisa, uma receita certinho, se seguir ela igual uma receita de bolo vai dar sucesso, você nunca vai ter nenhum tipo de câncer, não existe, ninguém pode fazer isso. Até o bolo não dá sempre certo. Então, né, tem isso também. E assim, a gente tem percebido, a minha área de formação é psicologia, as pessoas têm esse excesso de desejo de controlar, de prever o amanhã, de pisar em chão muito firme. As pessoas mergulham em expectativas inalcançáveis. Elas criam expectativas inalcançáveis. E aí não consegue viver o real, assim, o aqui e agora. Exatamente. Né? Então, assim, o amanhã talvez não chegue. Então, eu vivi bem hoje, né? Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma geriatra, que é uma médica de cuidados paliativos, ela fala assim, olha, como você vive, você morre. Né? Então, assim, como você vive? Porque morre, todo dia morre alguma coisa em nós. Né? Então, cai cabelo. Uma célula. Né? Morrem células, planos que não vão dar certo, que não são para esse tempo. Exatamente. Né? Então, assim, eu percebo que nesse papo que eu tô tendo contigo agora, eu percebo que é muito melhor você prevenir interiormente, como você falou lá no começo, porque se o seu interior tiver pelo menos respaldado de alguma forma, não é que você não vai baquear, vai baquear, né? Vai balançar, mas é igual bambu, né? Enverga, mas não quebra. É a casa na rocha, né? Vai vir a tempestade, ela pode ali, mas vai permanecer a estrutura, né? Olha, Vera, às vezes falar de tudo isso, né? Para mim também, eu falei, às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, né? Não, eu falho durante os dias. Eu falei, eu chorei, eu sofri, eu questionei, meu Deus, tive medo, né? De alguma forma, eu falei, a morte em si, não, mas medo de morrer e deixar meus filhos pequenos. Enfim, existe tudo isso. Não sou uma super mulher, falho em casa, falho como esposa, falho como mãe, falho no dia a dia, né? Que alívio! Falho, todos isso, tenho muitas falhas, mas assim, quando a gente vai aprendendo, amadurecendo, as falhas, o Espírito Santo vai tocando e você vai falando, opa, peraí, você vai, né, deixando. Quando essa questão dos sinais que você falou, dessa correria, antes do diagnóstico, eu já vinha sofrendo de uma questão de crise de ansiedade. Comecei a desenvolver isso do nada. Do nada. Nunca é do nada, Nunca é do nada, né? Do nada, assim. Eu comecei a sentir sintomas assim. E foi assim que eu vim morar em Vilhena, né? Eu morava em Jaru, então tem 8 anos que eu moro aqui. E eu amei a ideia de vir pra cá. Então as pessoas questionam, será que é porque você não queria vir? Não, o casamento tava ok. E só que assim, eu não entendia aquilo. Né? Então eu procurei fazer algumas coisas para tentar. E esse processo eu tive uma crise existencial. Acho que toda mulher que passa por isso em algum momento da vida. E aquilo assim, entrei no campo da comparação. Então todo esse assunto que eu falei aqui é porque eu já vivi. E às vezes vou vivo, assim, ainda tem. Sabe? E eu sei quanto isso é doloroso. Casa, eu sentindo dono de casa, eu não trabalho fora desde quando eu tive meu segundo filho. Eu tinha uma cobrança, nossa, de ser que a casa todo dia eu tinha que limpar a casa, fazer aquele trabalho assim, que serviço de casa, gente, é cruel. Eu falo, nem né, acaba nem fica pouco. Nossa, Deus. Aí hoje foi interessante, eu falei pro meu marido assim, hoje eu vou limpar o nosso quarto, né? Guarda-roupa, tudo, limpar tudo bem. E lavar os 2 banheiros, né? Os banheiros meus. E foi o que eu fiz. Tipo, eu dei geral no meu quarto, arrumei o guarda-roupa do jeito que eu queria e tal, fiz. E foi o que eu fiz, né? Então, assim,
Antes eu jamais deixar ali a casa, o sofá desorganizado, nossa, aquilo para mim era doloroso, sabe? Eu sofria verdadeiramente naquilo e ficava me sentindo, como é que eu não trabalhava fora, ainda vou dormir, deixar a casa assim. Hoje eu sou liberta. Isso traz uma paz, uma paz. Bem-vindo ao clube, né? Das que entenderam. É bom demais, é bom demais. E nesse quesito a gente entra naquela questão do controle, né? Exatamente, querer controle, gente. Quem tem criança? Como é que eu tenho controle de uma casa limpa? Casa chata, né, pra criança. Exatamente, eu era uma chata, porque eu gritava com as crianças. Eu era insuportável. Ai, como eu era chata, credo. Perdoe, meus filhos. Eu já pedi perdão. A gente, no começo, você falou assim, a gente pode viver mais leve, né? Exatamente. E aí eu queria deixar assim bem enfatizado o seguinte, que viver mais leve não está relacionado a condições financeiras. Não. Né? Porque para você se autoconhecer, você não precisa de dinheiro. Não. De você forma precisa nenhuma. se expor. E aí eu tenho estudado um pouquinho de autoconhecimento. E aí lá alguns teóricos falam o seguinte, o autoconhecimento verdadeiro ele se dá quando você se expõe ao coletivo, ao viver coletivamente. Então não tem como você se autoconhecer se isolando, né? Então assim, eu fico pensando, Dani, a gente tem uma frase aí que ficou em xeque, em evidência há muito tempo. Meu corpo, minhas regras. Né? Só que no seu corpo, suas regras, ele é uma grande mentira. Total. Porque se você não vestir entre 36, no máximo manequim 40, você tá fora da regra. Então você já não é seu corpo, suas regras. Aí quando você fala seu corpo, suas regras, você se submete a dietas restritivas, a fazer coisas que nem fazem parte da sua realidade, para você se encaixar num quadrado que não é o seu. Essa frase, né, parece que ela é libertadora, né? Meu corpo, minhas regras. Mas na verdade, você se vê muitas mulheres falando sobre isso, e na verdade elas são escravas de si mesmas. Exato. Né? Ou escrava da sociedade e tudo mais. Então assim, e outra, meu corpo, minhas regras. Essa frase, é uma mentira dos capeta. Fake news Fake do cão. News do cão. Porque afinal, Vera, você tem capacidade de dar o ar para você mesma? O seu corpo funcionar? É você que faz? Você que dá... Você que escolheu ter câncer? Não seu foi. Corpo, suas regras. Vem, câncer, habita aqui. Sabe assim? Então, assim, o corpo é de Deus, Deus que fez. E existe uma regra, porque ele fez uma máquina perfeita. Essa máquina precisa ser tratada, né? No geral, uma máquina, um computador precisa de manutenção, de cuidado. Se você faz de qualquer maneira, na hora ele vai estragar, né? E tudo tem vida útil. O nosso corpo, de certa forma, também, né? Tem ali, e quanto mais você cuidar melhor dele, ele vai prolongar essa vida útil. Então, esse negócio de o meu corpo, minhas regras, e tudo uma mentira, assim. Que as pessoas acham que vai trazer uma certa liberdade e não traz, não é. Existe a questão, é claro, por trás sobre questão de respeito, né? Eu respeitar os seus limites, o espaço do outro, né? Mas as pessoas, elas, é sempre assim, né? Pega uma frase que aparentemente empodera, mas na verdade existe uma empodera, mentira, né? E aí, na realidade mesmo ali, não é isso que é vivido. As pessoas se tornam escravas, mulheres se tornam escravas de si mesmas e não são livres, sofrem, né, entram em dietas absurdas para se enquadrar na opinião, às vezes, do namorado, na opinião alheia, né? Enfim, se submete a coisas para agradar outras pessoas e o emocional ali, às vezes o próprio fisiológico não tá bem. Meu corpo, minhas regras, meu eu, regra dos outros, né? Exatamente. Uma mentira. É triste. Gente, libertem-se, pelo amor de... Assim, Dani, dentro desse seu processo, que nós falamos que você é uma paciente que está em processo de tratamento, você ainda faz exames.
Às vezes, assim, a pessoa... Porque, assim, quando a gente fala que não tá mais fazendo tratamento, é porque você já recebeu ali o liberado. Ó, você tá Alta. liberada e tá alta, né? Então, eu tô nesse processo, mas às vezes as pessoas pensam, você tá fazendo químio? Não, eu já fiz as químios, eu fiz as cirurgias, eu fiz 2 cirurgias, né? Uma retirada das mamas, fiz uma outra cirurgia para colocar o expansor mamário e fiz as rádios. Então, agora eu tô a cada 3 meses, eu faço exames de níveis tumorais, exames de sangue comum, essas coisas, para saber como é que tá a questão do nível tumoral, né? Do câncer e tal, e acompanho. Então, assim, a cada 3 meses é feito esses exames. E agora em novembro, né, eu vou estar fazendo o último acompanhamento do ano, e aí a médica provavelmente vai, no ano que vem, pedir novos exames mais aprofundados, daí cintilografias, esses exames mais, né, que buscam ali mais coisas. Rastreio, Isso, né? exatamente. Mas, assim, no momento eu tô nessa fase, né, De acompanhamento trimestral. trimestral, exatamente. E quando você vai fazer novos exames? Agora, no início do mês, Sempre, né, não, sempre fica assim, vou fazer o exame. Dá aquela sensação de o resultado não vai ser satisfatório? Dá. Porque principalmente a questão do nível tumoral que é o mais importante, né? Então, assim, ele tem que ficar abaixo de 30. O meu tá oscilando ali 12, 13 e tal. Então, assim, a gente fica morrendo de medo de pegar o resultado e ver um número maior ali, né? Expressivo. Que daí significa que tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, dá um friozinho na barriga, aí eu falo, procuro não... Até pegar o resultado, porque não tem nada que a gente possa fazer, né? Até ver o que tem que fazer. Mas, assim, faz parte, é processo. E pensar de tudo que já passou. Às vezes, uma coisa que é bem também intrigante, que como a gente está nesse processo, a gente vê muita gente com reincidência, né? E sabe o que pode acontecer. Então, eu tenho essa consciência, né? Então, assim, só que, assim, quando a gente sente um desconforto, algo que tá ali... Aí você fica, ai meu Deus, morre, será, né? Será? Aí eu procuro, né? Claro, não tem como a gente não pensar, mas se eu focar demais nisso, eu vou acabar ficando doente mesmo, né? Exato. Então, mas é algo que pega sempre. Então, um desconforto, alguma coisa assim que insiste ali, você fica, opa, será? Precisa olhar para isso com mais cuidado. Exatamente. Então, assim, é outro desafio que a gente tem que lidar, que tem que estar com a mente boa, assim, para não pirar demais, assim, né? E como foi para você conseguir o tratamento? Olha, eu fui muito, muito abençoada nisso também. Porque, assim, quando eu descobri, eu tava com uma médica particular, né? E aí ela falou, olha, Dani, você vai procurar aqui, né? Vai ser o tratamento no SUS, vai procurar a regulação ali, da próxima ali ao hospital, e eles vão vou te dar um encaminhamento aqui, e eles vão te mandar ou para Cacoal ou para Porto Velho. Ela falou, né, que tinha outros pacientes que faziam em Porto Velho, que era muito bom. Nisso, quando eu informei as pessoas, amigos, familiares, muitos falam, né, da questão do tratamento lá em Porto Velho, né, que é muito bom. E eu tinha visto também muitos resultados, pessoas falando positivamente do tratamento ali em Cacoal. E eu confesso que pela questão da distância, eu estava em mente que eu queria em Cacoal por causa disso. Mas eu fiz uma oração, né, que Deus sabe, a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu falei, ó, Deus, onde que o médico falar, o primeiro médico falar que onde vai ser meu tratamento, eu não vou brigar com isso. Tipo assim, não vou questionar, eu quero meu porque muita gente vê e fala, pede para ir, dá preferência para pedir para ir para Porto Velho, porque Porto Velho é muito bom, manda para Porto Velho. Não, o médico falou, não, Dani, quimioterapia é quimioterapia em qualquer lugar. E tem um fator que para mim fez muita diferença e faz muita diferença em muitas pessoas, que é o seguinte, lá em Porto Velho é excelente o tratamento, meu pai faz lá. Só que existe ali um protocolo deles, né, que todos os exames são feitos lá. Então, assim, existe, às vezes, dependendo do tipo do câncer, existe uma demanda muito grande, isso pode demorar um pouquinho. Tem que ficar aguardando. Para fazer os exames, então tudo tem que ser feito lá. Ali em Cacoal, eu faço um Daniel Comboni, que é um hospital particular conveniado ao SUS, junto com o Hospital Regional, né, de Cacoal, para cirurgias e tudo mais. Então, quando eu fui dia 8, dia 26, você tem uma ideia, de novembro de 2020, eu fui feito o diagnóstico. Né? Dia 8 de dezembro, menos de 15 dias, eu já estava fazendo minha primeira quimioterapia. Uau! Então, o que acontece? Eu fui chamada para fazer a consulta com uma outra semana. Ele passou os exames,
E eu fiz os exames no particular, praticamente todos, e aí eu já pude dar continuidade no tratamento. Então, por isso deu rápido. Quando acontece que é lá em Porto Velho, eles não aceitam os exames que são feitos no particular. Então, tem que ser feito todos lá. Então, para mim, que mora aqui no Cone Sul, na parte sul do estado, atravessar o estado, para ir fazer os exames lá. E às vezes nem sempre consegue fazer todos, né? Não tem como, às vezes. Aí tem que ficar lá um tempo. Ouvir, esperar de novo entrar para demanda. Então, acontece muito. Eu vi muitos casos assim, né? Então, para mim, eu não pude reclamar de nada. Daniel Comboni, o pessoal lá de excelência, os profissionais, muito carinho ali. Eu fui muito bem atendida, também no regional, os médicos de lá, meu médico, o Dr. Marcelo Barbissan, que atende lá no SUS, mas também atende no particular. É um médico, assim, para mim, de excelência. Então, assim, eu não posso reclamar de nada. A minha ida daqui para Cacoal, quase todas as vezes, eu fui gratuitamente. As outras que eu não fui por questão de preferência mesmo, mas existe, né, a saúde daqui oferece, né, isso, oferece o carro para ir. É importante porque muita gente às vezes não sabe. Eu sempre falo, eu já encontrei muita gente que fala, nossa, que não sabia, que fez às vezes muitas viagens paga, né, de ônibus ou de carro particular ou até de táxi, sem saber. É importante, ó. Então, gente, sim, existe, né? Eu acho que é SAMU, ai meu Deus, não é esse nome. Centra. Enfim, Secretaria Municipal de Transporte. É Centra. Acho que é isso, exatamente. Mas existe, só procurar nas prefeituras, né? O nome fugiu agora, se é esse mesmo. Mas existe, todos os dias existe pessoas, o carro que leva até Cacoal e também leva até Porto Velho, uma galera. Então, assim, leva e traz. Então, assim, a gente sai umas 4 horas da manhã, né, para chegar lá a tempo, né, 7 horas para começar ali. Então, eles deixam o Daniel Comboni, deixam lá no hospital regional, espera para fazer até a última pessoa que vai voltar, eles esperam para trazer em casa. Ali no transporte. Então, assim, tudo isso, né, eu fui agraciada. Então, eu não posso reclamar. Para mim, foi muito tranquilo. A gente teve acesso a psicólogo, eu tive acesso as pessoas ali, questão de perucas, né, podendo oferecer toucas. Então, teve todo esse apoio emocional, né, esse apoio ali. E estrutura também, estrutura excelente. Eu ali, tem próximo ali uma casa de apoio, né, que atende, excelente também. Acho que é amor fraterno. Então, assim, não posso reclamar. Já bateu o sininho lá? Bati. Quando eu terminei a quimioterapia, foi uma coisa muito legal. E eu quis bater quando eu terminei a rádio também. Eu falei, esse sino eu vou balangar ele de quantas vezes precisar. Porque às vezes tem gente que só balança ele ali, né? Bate o sino ali quando é liberado de vez, né? Passa os 5 anos, né? Eu falei, não, eu vou bater ele quando terminar as químicas, quando terminar a rádio, e assim eu fiz. E quando terminar tudo, bate de novo. Se Deus quiser. Dani encorajadora. Como surgiu? Porque é o feedback das pessoas. Eu assim, quando eu postando, né, do meu momento, né, contando de sua tudo isso, rotina. Aí as pessoas falam, nossa, mandava ali, né, no Instagram, nossa, como você me encorajou, como a sua palavra de encorajamento, então assim, aí eu falei, olha, encorajar, que coisa bacana, né? Nós vimos no mundo assim, as pessoas estão tanta notícia ruim, né? Tanta coisa assim. E as pessoas andam tão desanimadas, tão cansadas, desacreditadas, né? Então, assim, eu falei, olha, então esse feedback de as próprias pessoas falando, né, que o que eu falava, como eu fazia, de como eu lidava com a situação, estavam encorajando elas. E então eu falei, então eu sou uma encorajadora, eu vou assumir esse papel, E é isso, eu acho que essa é a missão, encorajar, não só sobre doença, mas sobre vida. Seja forte e encorajador. Afinal, quem foi um dos maiores encorajadores? Jesus, né? Seja forte e corajoso. Ele o tempo todo encorajando os discípulos.
tudo posso no que fortalece, né? Paulo dizendo, um dos discípulos ali que mais sofreu adversidades. E ele, um encorajador. Para mim, assim, ele foi também, né, um encorajador. Então, que é permanecer firme e forte mesmo diante das adversidades, mesmo diante das... Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, ele está numa prisão marmentina em Roma, né? Então, assim, ele está num buraco que ele apanha todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, né? Com feridas abertas, né? Então, Lucas consegue uma licença lá, porque ele é médico, bem relacionado, ele consegue uma licença para ir visitar Paulo, né? Então, ele tenta curar as feridas de Paulo sempre que ele vai, né? E tem relatos, assim, históricos que diz que Lucas fala assim, mas nunca vai melhorar isso aqui, cara, porque abriam, assim, realmente fissuras muito grandes, né, nas costas de Paulo, assim, porque eles queriam que ele retirasse, que ele falou, ele não retirava, então dobrava Exatamente. As chicotadas. E é o cara que diz, né, eu aprendi a... Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e né? aprendeu a adorar a Deus, né, no pouco, no muito. E que tinha todo o conhecimento, mas que para ele, tudo aquele conhecimento que ele tinha, né, porque Paulo era um cara que tinha muita cultura, né, estudado ali em escola, estudador da sinagoga. Ele falou que aquilo para ele era lixo, né? Nada. Então, às vezes, a gente vê tanta gente arrogante, né? A gente tanta arrogância. Às vezes, a gente tem a tendência de, eu tenho os títulos, expondo os títulos que tem, tudo. Mas cagador e mijador, todo mundo, sangue corre. Vai morar no mesmo, se morar aqui em Vilhena, vai morar no mesmo lugar no final. E assim, o bairro é um só. Tá sujeito às mesmas coisas, sabe? A um acidente, a uma doença, tá tudo a mesma coisa, assim. Eu digo que hospital é um lugar onde tem muita equidade. Exatamente. E igualdade, porque assim... Porque igualdade e equidade é uma coisa totalmente diferente, né? E as pessoas confundem igualdade, né? Nós vivemos... As pessoas querem, por exemplo, igualdade para homens e mulheres. Não existe isso, gente. Mas não tem nem como, né? E as pessoas buscam uma igualdade, não tem como. A gente precisa buscar equidade, né? Equidade, exatamente. E essa palavra aqui não se vê falar, né? Precisa, né? Essa igualdade, porque tá vendo como é que já é outra coisa, igual a gente falou. É uma mentira, né? Porque as falas de igualdade, vamos ser iguais, direitos iguais, direitos iguais. Mas não existe isso. Na verdade, não existe isso. É uma mentira, assim, que... E as pessoas, elas se enganam. Aceitam. E a gente tem que tomar o tempo todo cuidado, refletir sobre isso, refletir do que ouve, né? Refletir do que reproduz, que às vezes a gente nem sabe o que está falando, quer reproduzir aquilo, quer passar adiante. Tudo isso faz muito mal pra gente, A gente tem muito sabia? teórico, né? Nessa época de internet, a gente tem muito teórico, né? A gente vê e já faz o julgamento. E já publica algo. Já dá o comentário lá. Sou totalmente contra, não tem a menor ideia do que é, né? Eu sou super a favor. Ela devia ter feito isso, mas também, né? Mas podia, nossa, que horror, fulano fez isso. Pega coisas em contextos ali diferentes. Hoje tudo... E isso faz mal pra gente. Faz muito mal. E não só no campo ali físico, mas também no campo espiritual. Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. Exato. E dentro da gente falando ainda de você ser uma encorajadora, me vem à memória uma frase que está sendo muito usada ultimamente, até em muitos perfis está nos status, e eu até ontem comentei sobre ela, falei assim, está muito em evidência a frase, só vive o propósito quem suporta o processo. Só que muita gente não sabe nem qual que é o propósito. Exatamente. Porque se você falar assim, tirou a formação acadêmica, tirou a atual profissão, tirou os seus bens materiais, tirou as suas possibilidades de dar ordem a quem quer que seja, o que fica? Às vezes a pessoa não faz ideia. Né? E aí a gente entra nesse sobre você ser é melhor do que você ter. E eu me apresento muito assim, olha, que eu estou psicóloga.
eu não sou psicóloga, eu sou outras coisas. Mas eu tenho por formação psicologia, mas eu não sou psicóloga, porque amanhã depois eu posso fazer arquitetura e estar arquiteta, ou pedagogia e estar pedagoga, né? Então, assim, eu percebo isso, que pertencer a si, principalmente num contexto de adoecimento, e isso pode ser voltado no nosso tema hoje, como é o câncer em mulheres, pertencer a si num processo de adoecimento por câncer faz total diferença. Sim, porque olha só, que nem nós falamos, a questão do câncer de mama, perda da mama, perda do cabelo. Quando a gente está muito focado no que os outros vão pensar, no que ter, nossa, meu cabelo era tão bonito, meu cabelo grande, meu cabelo, meus seios, enfim. E aí vem essa questão, né, de tirar o cabelo, perder a mama, que é muito cruel, porque assim, eu não sou o meu cabelo, eu não sou a minha mama. Eu sou muito mais do que isso. Exatamente. Então, se eu deixo o fato do cabelo cair, o fato de eu ficar sem a mama, resumir no que eu sou, e aí eu não sou mais ninguém, eu não sou mais nada, a pessoa se colocar nisso, é muito crueldade com ela mesmo. Então, eu sou muito mais, eu sempre tive em mente disso. É uma visão pobre em si, além né? de eu ter essa consciência, né, e eu tive, como eu falei, a questão conjugal, meu marido falou, meu bem, você é muito mais do que, eu amo você, além do que seu cabelo, não do que amo só suas seus mamas. peitos, né? Sabe, e isso nunca foi um problema nosso, um problema da nossa intimidade. É um fator importante, porque assim, existem outros fatores que o próprio câncer, a quimioterapia atrapalha na intimidade, mas o fator não ter a mama nunca foi um problema para mim. Mas porque eu sei que eu não é sobre isso. A Dani não é sobre ter mama ou não, ou ter cabelo, não. Grande, curto. Não, hoje tanto Ou não ter, né? Ou não ter. Foi a que eu tive a fase de não ter. Né? Então, assim, mulheres, é muito mais do que isso. Então, busque, né, essa essência. O que é você em Cristo Jesus. Exato. Porque, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu nem sei o que eu sei, o que eu quero, meu propósito, eu não sei, fica muito perdido. Então, ore, né? Busque a Deus. E não tá às vezes as pessoas querem buscar propósito em título, e não é sobre isso, né? E aí faz 1000 títulos, né? Faz faculdade Até X, Y, Z. E vai se frustrando. E olha só como isso é complicado. Hoje nós estamos vendo essa questão do status. Eu tenho uma filha, a minha filha, ela, desde sempre, ela sempre fala que quer ser confeiteira. Ama doces. Acha, ela perde ali, ela um tempão ali vendo Ela no Pinterest, fazendo aqueles bolos e tal. E aí, quando eu entrei no período do tratamento do câncer, ela ficou muito ansiosa. Eu comprei um curso de brigadeiros gourmet, então, às vezes, enquanto ela vende, ela faz ali, ela ama estar na cozinha. Eu amo isso, sabe? Eu abuso um pouquinho, eu aproveito. Ela já tá com 14 anos. Mas sabe o que é? As pessoas... Aí eu sempre apoiei, falei, não, filho, e tal. Mas já vi muito assim, tipo, o que você quer ser, Amanda? O nome dela é Amanda, né? Eu quero ser confeiteira. Aí, confeiteira? Ou senão, e você já perguntou pra Amanda, né, o que ela quer ser? Eu falei, Amanda, que ela quer, o sonho dela é ser confeiteira, ela quer estudar não sei aonde e tal. Mas confeiteira? Você não falou pra ela, assim, tentar mudar de ideia? Eu falei, por quê? Qual que é o problema nisso, né? Então, assim, porque não é uma coisa muito assim, né? Não tem status, né? Agora médico, advogada, engenheiro, né? Então, assim, só que nós temos aí na medicina muitos médicos que não eram para ser médicos. Tá acabando, tá matando pessoas. Socorro. Né? Então, assim, por causa do status, por ter, não ser. Ou porque alguém quis que ele fizesse, né? Exatamente. Não deixou fazer moda, não deixou fazer teatro. Não deixou fazer design. Design, né? Não deixou fazer pedagogia, né? Porque acho que o professor ganha pouco. Então assim... Inclusive valorizem os professores. Sim, estão matando talentos. Matando os propósitos, às vezes. Porque quantas pessoas, elas ali, porque ela realmente é o dom dela, quando a pessoa tem esse dom, ela desenvolve o propósito. Porque você imagina, você... está como psicóloga, mas provavelmente é porque você gosta do tema, né, do questão. Quando eu vejo assim, uma pessoa que ela gosta, é claro que a gente é trabalho, você investiu tempo, é seu trabalho, você vai ganhar por isso. Sim. A gente vai ganhar por isso. Mas não é só sobre isso, né?
Se você vê alguém que realmente está precisando ali, que não tem, se você puder doar um pouco do seu conhecimento, do seu tempo para aquela pessoa, para que ela seja reestruturada, você fazer isso com amor, sem saber que ela não vai te pagar, não vai... é outra coisa. Porque assim, quando você faz uma coisa que você gosta e você, independente se você recebe ou não, você está feliz, você recebe o feedback ali da pessoa que você viu, que você fez algo diferente, você, sabe, trabalhou de forma diferente na vida daquela pessoa, é maravilhoso. Mais feliz quem dá do que quem recebe. Exatamente, e é sobre isso. E conhecimento, ele só vale a pena quando ele é compartilhado, né? Exatamente. Porque não adianta conhecer e não repartir. Vamos pensar aqui que você tivesse passado sua experiência e não quisesse falar sobre isso com ninguém. Quanta riqueza nós iríamos perder? Exatamente. E assim, tá certo que tem gente que tipo, não tem essa coragem de falar ali, às vezes vim aqui no podcast, fazer uma palestra que, né, que eu tenho feito, algumas palestras. Então assim, é muito mais do que... Mas você pode falar para sua vizinha, né? Pode falar com seus amigos, se encontrar numa fila de um banco. Exato. Então, eu acho que a gente sempre pode fazer mais alguma coisa. E é uma maneira também de ser grata a Deus, né? Derramar na vida de outras pessoas. É testemunhar. Testemunhar. Né? Exatamente. Porque o processo, a gente não sabe como vai desembocar no final. A gente fala aos ouvidos e o Espírito Santo fala ao coração. Exatamente. Os dias bons, os dias ruins, a tristeza, a felicidade, o melhor dia de vida, a paixão que a gente deseja que dura sempre, tudo isso pode evaporar. Exatamente. Né? Porque a felicidade, ela não é um destino, né? Ela é como você passa por qualquer processo. Então, assim, é estar satisfeito nesse momento. Mas está querendo dizer então que a gente tem que ter câncer e celebrar? Sim e não. Porque não é celebrar. Admitir que está doendo, né? Mas também buscar. Porque assim, as pessoas confundem, né? Mas a palavra de Deus fala, né? Dai graças por tudo dai graças. E não é que eu tenho que ficar, olha, eu tenho câncer, nossa, né? Não é sobre isso. Mas falar, Senhor, né? Hoje eu entendo muito bem. Hoje eu sou grata pelo processo do câncer. Porque eu sou uma pessoa muito melhor. Eu experimentei muito mais de Deus nesse processo do que todo tempo antes. Então eu sei o que é. Obrigada, Deus, por permitir um câncer na minha vida. Então, assim, é sobre isso, né? Não é sobre a gente, se eu mereço ou não mereço. É sobre o que Deus pode fazer através da minha vida e que privilégio é ser instrumento na mão de Deus, porque Ele usa quem Ele quer. Agora, se permitir ser usado por Ele, independente da circunstância, é maravilhoso. E assim, é algo que só vivendo, só permitindo mesmo, a gente pode sentir, né? E a gente não necessariamente tem que ser na doença, no seu trabalho, em qualquer... As pequenas coisas. As pequenas coisas. Né? Não precisa esperar ficar doente para se tornar uma pessoa forte e que seja algo, né? Alguém assim, notável na sociedade. Não. Seja a pessoa notável ali para o seu vizinho, para o seu vizinho. Principalmente para os seus filhos, para sua família, que é o nosso primeiro ministério, como, né? Como no seu trabalho, ali com os colegas de trabalho, funcionários ou patrão, enfim. Derramar mesmo de Deus, buscar esse autoconhecimento, essa essência, esse cuidado e viver de uma maneira mais leve, sem ter aquela agonia de ter para provar para o outro que tem, mostrar que tem, mas na verdade não se tem. Não sabe, está perdido dentro de si. E aí essa é a cura que transcende o biológico. Exatamente. É a paz que excede todo entendimento. Que bom que você veio. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Muito obrigada por me convidar. Momento ímpar, assim, muito legal mesmo. Foi incrível. E espero que a gente tenha outros encontros, outros momentos pra gente falar sobre encorajar,
Exatamente. Né? E você, mulher, busque se prevenir. Busque falar se algo você percebe que não está certo, vai na UBS, no postinho do seu bairro, conversa lá com o pessoal da área da saúde que vai te direcionar, mas não entre num dado estatístico. E como tema do nosso podcast, o diagnóstico ele não é um destino. Então você pode escolher viver diferente. Dênia, obrigada. Eu que agradeço. É um recado importante, né? Como você falou, cuidado. E não deixe a sua vida, né, na mão de outras pessoas, o seu cuidado, o que cabe a você fazer. Nós falamos aqui, né, da questão do exterior, às vezes a gente investe tanto na questão do exterior, esquece de investir, então às vezes deixar guardar ali uma questão financeira para procurar um médico, se de repente a questão do SUS não está fornecendo, mas é a sua vida, né, é importante isso. E busque ajuda na questão emocional. Se permita viver, né, o dia sem menos carga, se eu tenho que mostrar para as pessoas quem eu sou, quem eu não sou. Deixe o Espírito Santo, né, trabalhar em você, peça ajuda em oração, peça ajuda a Deus, Ele pode todas as coisas. E dá o seu melhor, faça o que está ao seu alcance. Faça a tua parte, que o Senhor faz a parte dele. E realmente, assim, cuide-se, se toque. Toma muita água, mulher, né? Água é bom, hidrata o cabelo, faz ótimo. Toma muita água, procura fazer uma atividade física e cuidado com o que você coloca para dentro. É isso, e muito obrigada. Até a Deus próxima. abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima. Gente, obrigada, tá? A gente se vê no próximo podcast falando sobre o direito do paciente com câncer. Até mais.